Boa noite. Já passam de 10 horas o julgamento de dois homens acusados de cometerem um crime bárbaro por um motivo que parece inacreditável: a venda de um galo. Eles teriam atirado contra um comerciante de 53 anos e em seguida matado o filho dele, Jackson Fernando dos Santos Alves, de 35 anos, que tentou defendê-lo. O crime aconteceu no ano de 2023. No banco dos réus, pai e filho acusados de protagonizarem um assassinato e uma tentativa de homicídio. Eles não só atiraram contra José Carlos, de 53 anos, como também tiraram a vida do filho dele, Jackson Fernando dos Santos Alves, de 35. O motivo? Uma discussão por causa de uma negociação da venda de uma ave, um frango. O julgamento começou com um clima tenso e a família das vítimas pede justiça. Eu espero justiça. A justiça da terra e a justiça de Deus. Porque ele não destruiu só a mim, só o pai dele, só os irmãos, ele destruiu toda a minha família. Ele destruiu toda a minha família. Eu vivo à base de remédio. Não tem um dia que eu não tenho pesadelo, que eu não sonho com meu filho. Então eu quero que a justiça seja feita. Meu filho não teve nenhum momento de defesa, ele não teve nem como se defender. Porque ele chegou para ver o que estava acontecendo, né, com o pai, que ele com certeza ouviu, e já foi recebido logo por tiro, né? E o rapaz ainda falou, ó, o filho dele aí, ó. E ele foi e atirou no meu filho, né? Então meu filho não teve nenhum momento de defesa. Então eu quero justiça, que a justiça de Deus seja feita, e aqui da terra, e eu creio que vai ser feita justiça para ele não destruir mais família, porque quantas famílias ele vai ficar destruindo pela aí, né? Destruindo as famílias. Não só meu filho, igual pode vir mais e mais se ele ficar solto aí. Então, eu acho que ele tem que pagar. Antes de ele ficar no meio da sociedade, ele tem que ficar lá para ele pagar pelo crime que ele fez. E ele tem uma correção, porque senão já vira bagunça, né? Um vai tirando a vida do outro vai ficando, não tem justiça. Eu creio em Deus que vai ter justiça. Na sala do júri, o silêncio era pesado. Cada olhar carregava uma lembrança, cada palavra uma ferida. Depois que José Carlos entrou, foi perguntado a ele se gostaria de depor na frente dos réus. E ele fez questão que sim. Que o juiz não deixe ele solto, porque senão eles já acostumaram a fazer isso. Meu filho já viu, acho que eles têm uma ficha imensa. Você entendeu? Eu quero justiça, porque meu filho morreu inocente, sem saber de nada. Eu fui baleado, eu tive uma discussão com o filho dele, ele já tinha me baleado, mas meu filho não tinha nada a ver, nada. Meu filho não estava nem no momento, na hora. O que eu quero é justiça, que o juízo, porque a gente se sente mais aliviado. O meu filho de 10 anos morava comigo, presenciou tudo. A mãe do meu filho de 10 anos tirou meu filho de mim com medo desses caras, que eles foragiram, com medo deles voltar, querer acabar de me matar. Hoje meu filho de 10 anos, que é o único que morava comigo, não mora mais comigo, porque a mãe dele ficou com medo e está certa. O crime aconteceu em maio de 2023 em um bar localizado no bairro Vale Pastoril, em Governador Valadares. De acordo com o Ministério Público, os réus chegaram com outros 3 homens, que ainda não foram identificados, e procuraram o proprietário do bar, seu José Carlos, que estava nos fundos do estabelecimento fazendo um bingo para o Dia das Mães. Em seguida, começou uma discussão entre José Carlos e os 5 homens que cercaram ele. Tudo por conta de uma negociação da venda de um frango, uma ave, gente. Em um certo momento, um dos réus sacou uma arma e atirou na direção de José Carlos, e ele foi atingido no maxilar. Só que o que o Jackson, o filho do seu José Carlos, tem a ver com essa história? O Jackson, gente, estava do outro lado da rua e, ao perceber a movimentação estranha no bar do pai e também ouvir o barulho do tiro, ele saiu correndo, atravessou a rua para saber o que tinha acontecido. Só que nesse momento, antes dele chegar dentro do bar, ele foi atingido por um tiro na barriga pelo mesmo réu que atingiu o pai dele. O tempo todo eu fiquei inconsciente, eu só senti que eu fui baleado, que eu vi o sangue pingando no meu rosto. Quando eu saí para pedir socorro, meu filho estava caído na minha calçada. Meu filho nem sabe por qual motivo que ele morreu, ele nem viu eu sendo baleado, você entendeu? Por motivo fútil, porque meu filho já tinha até alugado apartamento, tinha comprado os móveis todos. Ele estava comemorando na casa da namorada dele, que era de frente ao meu bar. Eu estava fritando os tiragostos para pôr na minha estufa por lá de fora, o horário que eles chegaram.
Eles mandaram, o menino de 10 anos, que é filho da minha faxina, que estava fazendo a faxina no meu bar lá no dia, foi me chamar e falou: tio, tem uns rapazes chamando. Eu fui inocente, porque eu discuti com o menino, foi 9 horas da manhã. Eles chegaram por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Quando eu saí da minha cozinha, quando eu entrei dentro do meu bar, já me rodearam. Os 4 me rodeou e eu olhei para fora, aí já vi um na moto. Aí o pai dele só perguntou para mim assim: por que você ameaçou meu filho? Eu falei: não ameacei seu filho, eu cobrei do seu filho. Aí ele falou com o outro rapaz que estava do lado dele: não revólver. Eu achei que era até brincadeira. Aí o cara meteu a mão no cinto, entregou o revólver para ele. Na hora que eu vi, ele movimentou na minha testa, eu virei o rosto. O tiro pegou aqui, eu estou com uma bala alojada aqui na minha nuca, com meus dentes todos estourados. Fiquei mais de 3 meses aqui no regional, porque não fez a cirurgia, só fez em BH. Fiquei mais de 2 meses em BH esperando para fazer a cirurgia. E estou até hoje com medo de tratar dos meus dentes, porque foi feita uma cirurgia manual. Então tem que demorar, depois de 3 anos, que pode fazer o tratamento dos meus dentes, entendeu? O Ministério Público evidenciou que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que os denunciados agiram contra as vítimas pelo insignificante motivo da venda de um galo. Por fim, o crime foi praticado com emprego de meio que dificultou a defesa das vítimas, sem que pudessem esboçar reação. Segundo a família, Jackson morreu inocentemente. Ele, o pai dele, que eu nem conheci o pai dele, e mais 3 caras para fazer isso que eles fez. E matou meu filho inocente, meu filho de 30 e poucos anos. Ontem mesmo essas 2 meninas, que é filha dele, ontem essa que me fez aniversário dela ontem, da mais velha, da Stephanie, foi aniversário da filha dele ontem, minhas 2 netinhas, você entendeu? Ele acabou com a vida, não foi só do meu filho. Ele tirou um pedaço de mim, tirou um pedaço da mãe dele, dos irmãos dele, que está ali, minha filha, meu filho, a minha filha que entrou lá agora para conversar com o juiz, você entendeu? Então ele acabou, destruiu a família nossa, era meu filho mais velho. De acordo com os parentes, pai e filho, os réus estavam foragidos no estado do Espírito Santo, na altura do município da Serra, vivendo a vida normalmente. Foi encontrado no estado do Espírito Santo. Eles estavam foragidos lá. Praia, curtição, inclusive o filho dele foi pego lá vendendo, traficando também, entendeu? O pai dele cometendo outros crimes. São pessoas assim, pessoas não, são monstros, né? Que estão soltos, que estão vivendo a vida normalmente. Meu irmão era uma pessoa boa, o coração dele gigante. É meu irmão mais velho, eu estou sofrendo muito, eu estou à base de remédio e Deus, porque hoje eu estou aqui por causa de Deus, porque não está sendo fácil para mim, para minha mãe, para a família, né? Eu espero que a comarca, né, de Governador Valadares faça justiça, né, o fórum seja feito, né, que Deus toca no coração do juiz, dos promotores, do tribunal do júri, para que seja feita a justiça, porque ontem foi meu irmão, hoje pode ser o filho de vocês, amanhã pode ser qualquer um, entendeu? O Ministério Público pediu ainda para que os réus paguem uma indenização de R$50 mil por vítima para a família. No entanto, nenhuma quantia é capaz de compensar o que foi perdido. Mas é uma sensação que a justiça foi feita e que ele tem família que ama ele, continua amando ele. Meu filho era do bem, meu filho era trabalhador, meu filho era honesto, você entendeu? Não vai trazer meu filho de volta, mas vai dar uma aliviada. Como o meu filho mais velho, ele quis me acompanhar nos eventos, nas festas, ele não quis saber de estudar. Ele falou: não, papai, eu vou ficar nas festas. O que aconteceu? Eu peguei, chamei ele para cá, para ficar mais eu. Aí meu sinto culpado é isso, que eu estou sendo para a morte. Deixou minhas netas aí sem pai, e elas estão sofrendo muito, entrou em depressão, não quer ir para a escola, sabe? E estão aí levando e passando por psicóloga para dar uma amenizada, para elas continuar, que elas são jovens, né? São crianças ainda, né? E elas eram muito ligadas ao pai. Eles são muito ligados ao pai mesmo. Eles estão assim, até hoje, elas choram o tempo todo, sem parar, depressiva. Então, por isso que a gente espera que a justiça seja feita. O Tribunal do Júri ainda é realizado e, pelas informações que a gente tem, deve se estender até por volta de meia-noite de hoje.